Está entrando no ar o programa Momento Clássico com Eric Herreiro, a sua conexão com a cultura e o melhor da música de concerto pela Rádio Tropical Web Brasil. Muito bem, boa noite, meus queridos ouvintes. A partir de agora, até às 8 da noite, estamos juntos aqui na Rádio Tropical Web Brasil, pelo www.radiotropicalwebbrasil.com.br. Você pode participar também do nosso programa através do nosso WhatsApp, que é o 21 97159 1211, 97159 1211, mandando suas perguntas, sugestões, pedidos de música aqui para o Momento Clássico. Agora, até às 8, juntinhos aqui, aproveitando muito da música clássica, daqui a pouquinho, com um convidado especial, para que a gente também possa saber mais sobre ele e o que será que ele faz pela cultura, o que ele faz, como ele atua para fazer com que a cultura do Rio de Janeiro e do Brasil seja cada vez mais potencializada. Daqui a pouquinho no nosso quadro Conexão Cultura. Daqui a pouquinho também nossa agenda cultural, mas agora aqui no Momento Clássico, claro, vamos começar com a nossa seleção muito especial, escolhida com muito carinho para você, nosso querido ouvinte do Momento Clássico. Cláudio Rabelo hoje aqui na operação, nos auxiliando. Aqui eu saúdo já com um grande abraço. Cláudio, vamos para a nossa primeira música. Jonas Kaufmann, Du bist die Welt für mich, Você é o mundo para mim. Ela é uma canção de um filme homônimo de 1953. Essa gravação que a gente acabou de ouvir com Kaufmann é de 2011, com a Filarmônica de Praga. E agora na agenda cultural aqui, no nosso Momento Clássico, o Teatro Municipal do Rio de Janeiro estreia amanhã mais uma temporada de O Lago dos Cisnes. Essa temporada conta com 11 apresentações. Os ingressos esgotaram-se poucas horas após a abertura da bilheteria física e online. E, claro, de 14 a 25 de maio, aquelas pessoas que conseguiram comprar os ingressos vão poder acompanhar mais uma vez esse grande clássico de Tchaikovsky, um dos títulos mais pedidos sempre pelo público, todos os anos, no Teatro Municipal. Concepção e adaptação de Hélio Bejani, Balé e Orquestra Sinfônica do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, com a regência do maestro argentino Javier Logioia Orbi, o maestro que tem uma grande ligação com a casa, mas sobretudo com o balé do Teatro Municipal, que é justamente a companhia mais antiga de balé clássico em atividade no país. Então, de 14 a 25 de maio, O Lago dos Cisnes, de Tchaikovsky, no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Seguindo aqui para a nossa playlist, um concerto de Aranjuez, do compositor espanhol Joaquim Rodrigo, com José Carreras. Vamos lá, Cláudio. Momento Clássico apresenta Conexão Cultura. Muito bem, meus queridos que estão conosco, nos acompanhando desde as 7 horas da noite, aqui em Momento Clássico, no www.radiotropicalwebbrasil.com.br. A partir de agora, também pode participar, mandando perguntas para o nosso entrevistado, para o nosso convidado, pelo 21 97159 1211, 21 97159 1211. Rádio Tropical Web Brasil, você conectado no mundo e o mundo ligado em você. E agora aqui então, no Conexão Cultura, eu tenho a alegria e o prazer de receber o nosso querido Sérgio da Costa e Silva, ele que é presidente do Conselho Empresarial de Cultura da Associação Comercial do Rio de Janeiro, ele que é idealizador e diretor da série Música no Museu, série de concertos que ganhou todo o Rio de Janeiro e que agora está ganhando o mundo. Ele vai falar com a gente a respeito disso. Sérgio, muito bem-vindo, obrigado por ter aceito o nosso convite, viu? Érico, uma alegria muito grande estar com você,
E realmente você, além desse programa já de grande audiência, você está de parabéns pelo trabalho que vem sendo feito no Teatro Municipal. Muito obrigado. E quando você fala que tem toda essa procura, é sinal de que o Teatro Municipal está voltando aos seus áureos tempos, lotação esgotada. Verdade, Então, a gente está muito contente com isso. É uma alegria muito grande. E quero dar os parabéns assim, a você pelo trabalho, até por essa direção artística que faz com que o Teatro Municipal tenha um espaço garantido na cultura brasileira, e especialmente do Rio de Janeiro. Muito obrigado. Sim. Sérgio, é uma alegria te receber aqui, uma honra também, até pela sua trajetória de valorização, não só da música de concerto, mas dos jovens músicos. Muita gente que você revelou, que você tem revelado, que você tem trazido, né, para os holofotes, e também esses artistas que você tem levado para o mundo. Como é que surgiu a ideia do Música no Museu? Como é que pintou essa ideia na sua cabeça? Está muito ligado à minha vida profissional. Eu, em determinado momento, dirigi a área internacional do Banco Nacional da Habitação, Instituto BNH, e tive a oportunidade de várias viagens. Eu gosto muito de museus, visito muitos museus. Eu via música nesses museus, quer dizer, via programas de música, e eram programas assim muito disputados. Tinha o Nelson Freire, por exemplo, tocou no Metropolitan, tocou em outros museus também. Por exemplo, tem uma ideia de padrão desse. E ao voltar numa dessas viagens, eu conversei com a Heloísa Lustosa, então diretora do Museu Nacional de Belas Artes, e perguntei: Heloísa, vamos fazer música no museu aqui? Ela me deu toda a liberdade, uma ideia ótima. Eu também já tinha pensado em alguma coisa assim, mas eu queria não uma coisa pontual, eu queria uma coisa constante. E essas coisas foram acontecendo. Começou no Museu Nacional de Belas Artes, em 1997, e foi crescendo. Em 2000 agregou o Museu Histórico Nacional, depois agregou o Museu da República, e foi crescendo. Hoje a gente pode registrar cerca de 80 espaços onde a gente fez e faz música no museu. Puxa, 80. Então e aí tem outra história. Em 2006 nós fizemos o Ano do Brasil na França, fomos outsider, a gente não entrou no roteiro oficial, e fizemos um programa outsider, que foi um maior sucesso, no Museu de Montmartre, lotado, e foi assim o início da nossa incursão internacional. E hoje eu tenho o privilégio de ter ido a cidades de países de todos os continentes. Nós fomos à Austrália, nós fomos ao Vietnã, já fomos à Índia, nós fomos a todos esses. E nos Estados Unidos, inclusive no Carnegie Hall, em Nova York, fizemos um programa antológico com a participação direção do Haroldo Costa, e que levamos lotado, sold out, você conhece lotação bem. Sim. Sold out 5 dias antes, uma coisa assim, para nós muito gratificante. O programa é Brazilian Classics from Villa Lobos to Tom Jobim. E foi tivemos o Voz, foi um grupo todo montado pelo Haroldo, foi espetacular, e gerou desdobramentos, e depois a gente fez em outros países também. Então foi assim, foram momentos muito especiais. Nós participamos dos 25 anos das relações Brasil-Vietnã, e tem uma coisa curiosa, porque eu até escrevi no livro A História da Música no Museu. O curioso é que nesse dia comemorava-se também o Dia Nacional Brasileiro, 7 de setembro. E nessa comemoração, os países homenagearam, uns países homenageiam a outros. E a homenagem para eles foi, em vez de corbéis de flores, lá eram coroas de flores. Então aconteceu o seguinte: um dos músicos, eram dois, um deles falou assim: eu não vou poder tocar, eu estou me sentindo no enterro, estou cheio de corbéis. As diferenças culturais. Culturais totais. Mas aí disse: eu estou me sentindo, é meu enterro, estou cheio de corbéis, cheio de... E aí, conversando com ele, acabou ele fazendo, sem problema nenhum, mas ele falou assim:
puxa, mas eu queria até que no meu enterro tivesse tantas flores como como está aqui. E tinham 100, os vários países mandam, tinha uns que parecia assim um pneu de avião enorme, eram corbéias enormes, era muito bonito, mas era diferente, em vez de ser uma corbeia, era uma coroa de defunto. Então, para nós aqui, para nossa cultura, exatamente. ela tem essa... Então tem fatos curiosos como isso, assim, vários outros durante essa trajetória toda. Agora, antes da gente se aprofundar também nos concertos internacionais, queria voltar um pouquinho aqui no Rio de Janeiro, porque lá, desde 97 para cá, com certeza, muitos nomes que hoje são conhecidos nacionalmente, que são seguidos nas redes sociais, estavam começando ali com vocês, passou ali pelo Música no Museu. Quais são os grandes artistas que já passaram ali pelo Música do Museu? Eu sei que é uma infinidade, uma lista enorme, mas que você possa lembrar agora e dizer aqui para a gente, para os nossos ouvintes. Não, tem que lembrar, porque é muita gente, mas eu queria lembrar diferente. Outro dia eu fiz uma entrevista e tive a oportunidade de falar uma coisa que é muito especial para nós. Todos os grandes nomes da música de concerto do Brasil tocaram no Música no Museu. E nós tivemos uma tristeza muito grande, porque nessa lista, foi até por ocasião da morte do Roberto e Regina, que para nós é um especial, porque ele escolheu o Música no Museu para fazer a sua despedida dos palcos há 2 anos atrás. Isso foi na Academia Brasileira de Letras, foi também uma coisa linda que a gente fez, e faz parte do filme sobre a vida dele que está sendo exibido. Vai ser exibido, está em cima disso. Isso já com 96 anos. E ele totalmente desembaraçado e falando, e inclusive ele falou sobre o programa que ele estava apresentando, e ele então falou sobre isso. Então nós tivemos, que é uma coisa que eu queria interligar com os jovens, é que o Música no Museu teve o privilégio de ter tocado na sua série o Nelson Freire, João Carlos Assis Brasil, Arthur Moreira Lima, Antônio Menezes, o Roberto e Regina, beleza, né? E outros que morreram também, quer dizer, de grandes expressões, e tivemos também, assistindo os nossos concertos, grandes compositores. Nós fora os que estão vivos, mas tivemos Edino Krieger, tivemos também o Marlos Nobre, tivemos também alguns outros de outros estados que assistiram aos concertos da gente. Quer dizer, então a gente teve o privilégio, nessa trajetória, de ter grandes nomes se apresentando e também grandes autores prestigiando apresentações de suas músicas. Então o que acontece é que tudo isso gerou para a gente, primeiro, uma expressão internacional muito grande, mas desde o início a gente perseguiu muito até jovens talentos, mas muito mesmo. Nós estivemos, inclusive, teve um dia, quer dizer, teve uma apresentação de pianistas norte-americanos, trazidos pela embaixada, e eles ficaram 2, 3 dias a mais das apresentações dele, e assistiram a apresentações de jovens no Museu da República. Isso eu não esqueço. Certo. E acabado, ele me disse, olha, eu estou impressionado com a performance desses meninos, eu queria convidar esses meninos para se apresentar. E aí isso evoluiu, não foram esses, evoluiu e a gente fez um concurso Jovens Músicos. E a gente pegou nesse concurso, aproveitando as escolas de música dos vários estados, nós fizemos 9 edições. Então, nós levamos e fizemos um acordo através desses músicos, que um deles era diretor da James Madison University, que eu tive a oportunidade de visitar. Um campus do tamanho do bairro do Leblon, talvez, enorme. Uau. James Madison é o nome do ex-presidente dos Estados Unidos. Uma escola Stanway, e que nos deixou com água na boca, porque cada sala tinha um piano Stanway. Todas as salas, professora, porque ela era uma escola Stanway também. Então a gente olhava com inveja que aqui se somar. Aqui eu contei assim 32 pianos Stanway, 32. Eu falei,
Isso aí é quase o Rio de Janeiro, é o que tem no Rio de Janeiro. Então, uma única escola. E a James University tem isso. E nós mantivemos isso durante 9 anos e nós convidamos grandes nomes para o júri e convidamos para as coordenações professores das várias escolas de música aqui do Rio de Janeiro. Então foi uma coisa assim, muito para nós consagradora, e nós proporcionamos a jovens músicos a possibilidade deles irem para o exterior, e foram muitos. Que maravilha isso. Então foi uma... Aí nós verificamos o seguinte, é que a gente deu um passo, e tem sido assim constante, espaço para os jovens talentos. Porque a gente persegue também os ganhadores de prêmios, a gente começa a pesquisar. Isso é extremamente importante. E convida para o Música no Museu. E como que você planeja a temporada? A partir dos artistas que você tem, os artistas chegam até você e dizem, tenho tais e tais e tais peças, e aí você começa a imaginar a temporada. Como que você formula essa temporada? Não, o Música no Museu, ele tem uma linha. Quer dizer, nós primeiro temos o privilégio da gente ter mudado o calendário da música clássica no Brasil. Tradicionalmente ia de março a dezembro, quer dizer, início de dezembro. E o Música no Museu vai de janeiro a dezembro. Então, o que aconteceu e qual foi Depois muita gente copiou a gente. Aliás, muitas coisas que acontecem são copiadas da gente, mas a gente torce até para que copiem sempre. Mas então, de janeiro a dezembro, então, de janeiro a março, o que aconteceu? O Música no Museu estava sozinho na mídia. Naquele tempo tinha Vejinha, tinha o Rio Show, tinha alguma diário, quer dizer, tinha aquilo tudo. Que cobriam bem, cobriam bem e dava oportunidade da gente promover. Então, houve assim um excesso de demanda. As pessoas procuravam música no museu. Então, a gente dividiu música no museu em concertos ligados às estações do ano. Concerto de verão, outono, inverno, primavera e Natal. Então, e a cada mês a gente oferecia, quer dizer, sugeria um tema, um naipe. Então, nós tínhamos o mês dos pianos, o mês das cordas, o mês de sopros, o mês de percussão, quer dizer, fizemos isso. Ou então, temas. Então, temas eram datas redondas. 250 anos da morte de um compositor, 100 anos de morte, efemérides. E também datas importantes no calendário brasileiro. Nós fizemos 100 anos da Semana de 22, fizemos os 200 anos da Independência, fizemos os 30 anos da Rio 92, que, aliás, é muito ligado a mim, porque eu fui um dos coordenadores da Rio 92, que foi um grande sucesso, e tive a oportunidade de conviver com vários diplomatas e que mais adiante vieram a participar efetivamente como embaixadores de funções importantes, e que, conhecendo depois o Música no Museu, me facilitou muito o acesso a eles e me ajudaram muito. Quer dizer, o Música no Museu Internacional, ele é muito ligado às embaixadas e os embaixadores e as equipes das embaixadas, as adidas culturais, que nos dão sempre espaço e fazem um casamento perfeito. A gente leva um músico e eles fazem a divulgação, a gente às vezes consegue o espaço, às vezes eles conseguem o espaço, então com isso a gente junta um lado ou outro, e principalmente eles têm a mídia local, e nos dão essa mídia e que a gente difunde bem. Esse aspecto que eu queria abordar rapidamente contigo, porque você falou, antigamente nós tínhamos tais e tais e tais e tais veículos que cobriam bem, e você falou agora porque eles têm a mídia, etc. e tal. Você acha que a gente ainda tem muita dificuldade, hoje em dia, muita dificuldade em atrair a mídia para o nosso setor, para o setor erudito, para a música de concerto? É porque ele não é consumista, quer dizer, a música no museu, ele contrabalança essa posição, porque a gente já registra mais de 1.200.000 pessoas que assistiram música no museu nesse tempo. Como é que você tem esse número? Eu tenho muito simples, porque eu tenho eu tenho o número de concertos que eu faço por ano e tenho a média de público, e foi multiplicando. E outra coisa, eu faço uma pesquisa de público. Então, o público, eu tenho tabulado o público, está até no nosso livro, dos 25 anos, Música no Museu, 25 anos, uma vida. Eu tenho por idade, profissão, bairro
e meio de transporte. Por que meio de transporte? Porque em determinado momento, quer dizer, a gente teve um apoio muito grande do metrô, que colocou backlights nas estações, e eu mostrava a eles que realmente o metrô era o transporte mais utilizado. Por uma razão simples, é que os locais eram próximos de museus ou em frente. O Museu da República em frente, Museu de Belas Artes quase em frente, e aí sucessivamente. E eles aceitaram esse argumento e me deram backlights. Então as pessoas passavam lá e ouviam música no museu, música no museu, e aí pegou. Quer dizer, com isso a gente aumentou nosso público e foi muito bom. Quer dizer, o somatório de fatos que se ligam e fazem do Música no Museu hoje um case. Eu acho que a gente é um case na música clássica brasileira. Eu tenho sido chamado para fazer palestras, tenho sido chamado para contar a história da música no museu, e agora você também, Eric, me convidou para falar um pouquinho do Música no Museu. Tem tudo isso, quer dizer, a gente recebeu, por exemplo, o título de Patrimônio Cultural e Material do Estado e da cidade do Rio de Janeiro. Isso é muito importante para vocês que estão nos ouvindo. Não é fácil de você conseguir isso. Foi uma coisa, e tive um presente, e até numa outra entrevista eu contei um pouco do outro lado. Engraçado. Eu tenho hoje o privilégio de um deputado, Átila Nunes, ligado ao governador, essa coisa toda, o Átila me perguntou: que dia você faz aniversário? Eu falei, 27 de março. Eu falei assim. E fui surpreendido porque foi tornado o dia 27 de março o Dia da Música no Museu. Então eu tenho um aniversário, quer dizer, e tive a comemoração esse ano de 80 anos. Eu tive a oportunidade de fazer essa comemoração pelo Dia da Música no Museu, com 2 concertos que nós fizemos, um na Alerj, que foi um espetáculo no Palácio Tiradentes, e outro no Museu da Justiça. Parabéns ao deputado Átila Nunes pela ideia e pela iniciativa, não só de eternizar, através disso, a obra importantíssima do Sérgio, mas também de reconhecer a importância da música como um setor, na verdade, para todos nós. Pujante, é uma coisa... Então, que gera emprego, que gera renda, né? E por trás disso, quer dizer, as pessoas não olham somente o fato, quer dizer, da apresentação. Hoje, por exemplo, por acaso, e confirmando tudo, nós trouxemos uma orquestra de Mato Grosso, se apresentando no Sesc, lotado o Sesc, foi lindo, orquestra de flauta e coral. Do Mato Grosso? Mato Grosso. Como é que surgiu isso? Que também o próprio maestro falou antes de começar. De Mato Grosso, e é uma orquestra de integração social da periferia de Mato Grosso, da cidade, da capital. Mas eles foram, e nós fomos também, a Viena. E em Viena, eu estava levando o João Carlos Assis Brasil, que foi para nós emocionante, porque o João Carlos voltou a Viena depois de não sei quantos anos, onde ele estudou junto com o Nelson Freire, essa coisa. Então ele visitou os lugares todinhos, e nos levou aos lugares todinhos, porque ele foi um cicerone assim de quem vivia lá. Mas coincidiu que eles estavam sendo patrocinados pelo governo de Mato Grosso para uma turnê em algumas capitais europeias. E nós estávamos indo com o Nelson Freire, com João Carlos Assis Brasil. E aí surgiu nós fazemos um concerto em que o João Carlos foi solista e a orquestra tocou. Isso em um dos museus de Viena. Foi uma coisa linda. E essa relação foi estimulada, falamos várias vezes algumas ideias, e agora surgiu a possibilidade, eles vinham ao Rio, aí a gente organizou Música no Museu e lotamos o Sesc, e vamos fazer na quinta-feira agora, às 12h30, uma outra apresentação no Museu da Justiça, na rua Dom Manuel 29. Então, já convidar todos os ouvintes que quiserem assistir a uma orquestra, e ao mesmo tempo orquestra de flautas e também com coral. Faz um Passa para a gente, então, o endereço? Rua Dom Manuel 29, ali no fórum, quer dizer, no prédio antigo do fórum, na sala do Tribunal de Júri. Qual horário? 12h30. 12h30. Essa então, mesma vocês não orquestra. podem perder de jeito nenhum essa mesma orquestra agora se apresentando ali no Forte. Antes de eu ir para o intervalo, com todo esse sucesso, fruto de muito trabalho e de uma longa estrada, como hoje tem sido o apoio do poder público para o Música no Museu? Você me responde daqui a pouquinho, depois do intervalo, tá bom?
A gente já volta já. Acabamos de ouvir então Liebestraum de Franz Liszt com o grande Lang Lang. Estou voltando aqui então no Conexão Cultura com o meu convidado de hoje, que é Sérgio da Costa Silva, presidente do Conselho Empresarial de Cultura da Associação Comercial do Rio de Janeiro, idealizador e diretor do projeto Música no Museu. Sérgio, voltando então, eu havia deixado aquele gancho antes do intervalo, sim, que depois de toda essa caminhada árdua de trabalho e colhendo lindos e maravilhosos frutos que ficarão eternizados, como tem sido o apoio do poder público à música no museu hoje? Não, tem dois tipos de apoio. Tem um apoio institucional que existe com toda a pompa em relação a gente e também dos espaços, porque a gente tem os museus e quer dizer, o Música no Museu é feito em museus, centros culturais, igrejas, palácios, bibliotecas e locais que tenham algum apelo histórico. Quer dizer, curiosamente, por exemplo, a gente fez um concerto na estação da Central do Brasil, que beleza, que tem uma origem histórica, essa relação sem dúvida, com a sua arquitetura e tal. Mas isso tem sido o constante. Artista ainda onde o povo está, como diz o poeta. Exatamente. E nós fizemos lá, tivemos também esse privilégio de fazer, deu a RJTV, foi ótimo. Que legal. Mas o que acontece é que existe isso. Existem as leis. Então a gente está limitado às leis, quer dizer, diretamente não há esse apoio dos órgãos públicos em patrocínios. Apoios são através das leis. Então a gente corre atrás de patrocinadores. É árduo, muito difícil. É uma disputa complicada porque a gente tem um projeto de longa duração, quer dizer, nós somos um ano, somos grandes. Sim. Grandes em projeto, mas pequenos em patrocínios. Isso reflete o aperto que a gente faz. Quer dizer, me perguntaram o que você faz com música no museu. Eu administro a escassez. Então, acho que é o grande mote no Música no Museu é isso. Quer dizer, a gente administra uma escassez. Eu gostaria de administrar muito recurso, seria ótimo. E aí teria, com toda a estrutura que a gente tem pequena, a gente faz algo enorme. Então teria condição de fazer coisas muito maiores. Muito maior ainda. Do que se tivesse recursos. E atingir muito mais público do que já tem atingido. Tem sido uma coisa constante. E tem muita coisa para falar. A gente faz programa para crianças, brinquedos cantados. A gente faz um programa para a maior... Porque foi dentro de um das apresentações nossas, até na Biblioteca da Maison de France, um coral da Eletrobras. E a maestrina, que é pós-doutora, Gismarie Hackenberg, falou que ela estava fazendo uma tese sobre a música como forma de retardamento das doenças cognitivas. Então, quando ela falou isso, acabado quando ela falou isso, Música no Museu vai fazer isso, vamos fazer juntos? Vamos. Aí perguntando do público, quem tem interesse? Aí assim, 40% levantou o braço e tal. Aí arranjei a Hebraica, que nos deu uma sala, e hoje são 8 turmas de 50 pessoas fazendo esse programa. E a gente... Semana passada eu falei aqui justamente sobre 2 pesquisas que vão no sentido do que você está dizendo, do bem que a música faz para a saúde das pessoas. Então, uma sonata de Mozart que comprovadamente melhora a função intestinal e a Quinta Sinfonia de Beethoven, que tem sido utilizada para o combate ao câncer. Então você vê a força. Não, a gente tem muito know-how dessa, porque a partir daí foi criado, chama-se Oficina Mais 60 e é constante. E aí não é só a música é expressão corporal. Eu disse até para a própria Gismarie, infelizmente eu não tenho tempo, mas eu seria um freguês. Sem dúvida alguma, você quer dizer, porque o retardamento, ele se dá à memória, as pessoas começam a guardar as músicas e a cantar as músicas. E o que acontece é o entrosamento entre eles e também entre as famílias, porque, por exemplo, nós fizemos no dia 27 de março, exatamente comemorando o Dia da Música no Museu, uma apresentação que lotou todo o plenário e todas as galerias
do Palácio Tiradentes. Que beleza. Da Alerj. E a apresentação trazia esse grupo que convidou a sua família, suas famílias. Então havia assim um ambiente de integração total. E a gente mostrou como isso fez bem às pessoas. E aí os comentários entre eles, me apresentaram a duas pessoas, uma senhora de 92 anos e a filha de 60, as duas participam. Então é uma forma das pessoas se entrosarem também. É bem interessante esse programa. Então a gente faz essa oficina mais 60, dentro do Música no Museu. E aí tem várias outras alternativas nossas. Isso também, como eu disse, eu tenho uma pesquisa de público por idade, profissão, bairro, e uma das coisas que a gente viu é que tem uma predominância de terceira idade. Mas também tem jovens, tem muitos alunos de escolas que a gente leva, então contrabalança. Uhum. Mas o que a gente sente é que as pessoas que gostam de música clássica e que frequentam a música clássica são pessoas que têm uma certa cultura, primeiro. Segundo, são pessoas que empobreceram. A pessoa, quando se aposenta, empobrece. Sim, perde poder aquisitivo. E o Música no Museu sendo de graça, e sendo de locais lindos, e tendo programas lindos, como a gente tem, nós captamos esse público. Não há um concerto nosso com pouca gente. Eu até brinco, às vezes sobra. Eu gostaria de oferecer esse pessoal que sobrou para um outro evento aí, que deve estar vazio e tal, que eu sei que está vazio. Uhum. A gente faz até uma brincadeira desse tipo. Mas o que acontece é que há essa predominância mesmo. Porque eu vejo isso, eu vejo as pessoas que são pessoas de uma educação, de uma fidalguia, e são pessoas que frequentam o Música no Museu. E aí, já conversei com vários, um deles ocupou posições e disse, olha, eu empobreci, naquela época eu podia ir ao Teatro Municipal com frequência, hoje eu já não posso mais, hoje eu não consigo ir uma vez por mês, porque eu não posso pagar um valor, me faz falta. Então a pessoa disse isso e ocupou funções altas, inclusive no exterior, de uma empresa pública brasileira. Agora, quando você falou lá sobre a elaboração da temporada, você falou sobre naipes, né? Então tinha programas que eram violino, programas que eram... Como é que surgiu a história da harpa que te fez criar uma outra coisa super importante que tem a harpa como foco, que é o Rio Harp Festival? Foi porque eu apresentava a harpa durante o Música no Museu. Sim, normal, a temporada, e aí você viu que tinha uma grande aceitação. Teve aceitação porque eu não fiz o festival internacional, eu fiz um mês de harpa, porque a harpa eu comecei sendo em maio, mês das mães, namorados. A harpa sintetizava isso tudo, e foi vindo, de repente, por que não internacional? E aí começou, e hoje eu tenho o privilégio de dizer que é o maior festival de harpas do mundo, por uma razão simples. Me perguntar como, por quê? Porque a gente faz Rio, São Paulo e Brasília. Certo. Já fizemos em Belo Horizonte, já fizemos no Nordeste, mas não houve continuidade até por falta de patrocínio. Nós temos arpistas lá que poderiam dar sequência se a gente tivesse recurso. Mas o principal é que fomos fazendo e houve assim uma simpatia recíproca por vários dos arpistas. Esses arpistas foram muito bem tratados com a gente. A gente conseguiu coisas assim, conseguiu até o Glória durante 4, 5 anos. Que beleza. Num valor de hotel 3 estrelas, 2 estrelas. Quer dizer, então, na época, a direção do Hotel do Glória nos deu esse privilégio. Então, começamos no Hotel Glória, depois o Hotel Novo Mundo, mas a gente nunca caiu o padrão. Depois um Hotel Copacabana Praia Hotel, que é em frente ao Rio Palace, na época. Atualmente na rede Windsor, também com o mesmo tratamento. Então a gente dá um tratamento especial aos músicos. Depois eu reúno os músicos semanalmente, que estão aqui naquele dia, para um drinkzinho na minha casa, assim, tudo, assim, pão de queijo, uma coisa bastante... E como eu moro em Ipanema, ao lado do bar Garota de Ipanema, eu mostro a eles aquela fachada do Garota de Ipanema, mas eles têm vontade de
comer no Garota de Ipanema. E aí vai todo mundo para Garota de Ipanema, cada um paga o seu, quer dizer, não tem nada de patrocínio para isso, nada disso. E aí gerou uma relação pessoal muito grande com alguns arpistas. Quando a gente organizou, há 2 anos atrás, o Rio Arp Festival, 2 arpistas disseram que gostariam de ir, mas não poderiam porque estavam com a agenda comprometida. Certo. E aí eles fizeram assim, eu posso fazer aqui o festival aqui na minha cidade, o que você acha? E a ideia, ótimo, ótimo. Então nós tivemos 2 inicialmente, e esse ano, como no ano passado, nós vamos ter em 10 cidades de 8 países com a versão internacional do Rio Arp Festival. Então a gente começa o Rio Arp em junho, vai até aí julho entra o Rio, quer dizer, São Paulo, junho, entra o Rio em julho, fica um mês. Aí, até outubro, a gente tem em cidade de Portugal, Espanha, França, Bélgica, Croácia, Itália, Áustria e Alemanha. Maravilha. Então, eles fazem, e o que nós fazemos? Eu mando os banners para eles, incluo no nosso catálogo, mando o catálogo para eles e eles fazem a versão europeia. Este ano vai ter a novidade, porque a arpista da África do Sul pediu, eu quero fazer também na Cidade do Cabo. Aí vai fazer. Então cidade vai fazer, linda, maravilhosa. Então vai ser é a cidade irmã do Rio de Janeiro. Manda pra gente, vou te pedir que você mande pra gente essa programação para que a gente possa divulgar sempre aqui na nossa agenda cultural. Não. Em julho vai ser onde no Rio? Tem. Surpresa? Não é surpresa não, tem muitos, olha, vão ser 100 concertos, mais ou menos 90 concertos no mínimo, durante o mês de julho, a maioria no CCBB, que está nos cedendo espaço, que é importante também ter essa... porque existe uma logística, que nós não temos condição de fazer a mudança das harpas para todos os lugares. Então a gente optou por um... Não é um instrumento portátil fácil, como se fosse uma flauta ou um violino. E muito caro, muito caro. Uma corda da harpa é de tripa de carneiro. Eu sei bem. Como é orquestra, você sabe como é caro. A manutenção, inclusive. Como é caro, exatamente. Então a gente vai centralizar no CCBB a maioria dos concertos, mas vai ter concerto da Biblioteca Nacional, Centro Cultural Justiça Federal, Biblioteca da Maison de France, Corcovado, Real Gabinete Português de Leitura, Museu do Exército do Forte Copacabana, no Jockey Club, que é outro presente que me dão. No Jockey Club a gente tem, os pários são nominados por a gente. Então tem um páreo Música no Museu, páreo Festival de Harpas, páreo que a gente homenageia, inclusive, os cônsules que nos apoiam. De maneira que não tem desculpa para a pessoa dizer, estava muito longe, não pude ir, não tinha acesso. Muitos locais do Rio de Janeiro vão receber esse festival. Como sempre recebe. Tem uma coisa curiosa, que nós convidamos uma vez o nosso ministro Gilberto Gil, e ele disse, eu tenho um compromisso, eu não posso, o senhor não vai faltar. Qualquer dia que o senhor tiver, eu tenho música no museu. Ele foi, ele compareceu. Ô Sérgio. Então ele não teve saída de dizer que não ia poder. Que não ia poder. E a figura ótima também. Inclusive foi ele, no tempo dele, como ministro, que eu recebi a Ordem do Mérito Cultural. Muito merecido. Foi um decreto do presidente da República, foi uma maravilha para mim. Dele e do Juca Ferreira, que eu agradeço muito sempre o apoio do nosso Música do Museu. Muito bem. A gente indo para o encerramento agora, infelizmente, do nosso programa, que eu gostaria de ficar muito mais tempo, não só contigo, mas com os nossos ouvintes que nos acompanham todas as terças aqui no Momento Clássico. Em toda essa sua caminhada, essa sua trajetória com tantos jovens que você revelou, eu termino com uma pergunta clássica que eu sempre faço. A cultura transforma? Claro que transforma. A gente vê claramente essa mudança. Hoje, por exemplo, quando eu falei esses jovens todos, nós conversamos sobre o trabalho que o maestro que dirige, Gilberto Prado, que dirige esse projeto. Nós conversamos com eles longamente e aí estamos explicando, mostrando o trabalho que eles fazem na periferia, o trabalho de inclusão social. Então, isso aí muda. Eu disse a eles, maestro, nós temos que fazer um esforço para trocar o fuzil pelo violino. Eu acho que é importante mostrar que existe uma alternativa profissional para essa garotada que pode tranquilamente fazer essa participação. Então realmente é uma honraria a gente poder fazer um trabalho desse. Eu acho que a gente é iluminado para poder fazer. Nessa nossa missão, né? É uma missão. Verdade.
que eu acho que eu cumpro com bastante entusiasmo mesmo. Como você falou, por exemplo, da ligação que a gente tem com a música nós fizemos concertos no Museu Central da Aeronáutica. Na época, o comandante, o brigadeiro, ele era músico também, tocava saxofone e tal. Então, nós fazíamos concertos e que ele mandava ligar em todos os apartamentos para a apresentação que a gente fazia. E algumas pessoas manifestavam interesse de descer para assistir. Então, era uma coisa, foi para a gente muito prazeroso. Eu acho que é uma coisa que eu gostaria também, se tivéssemos recursos, de ampliar isso, levando para vários hospitais música. Teve alguns casos específicos, pontuais, de pessoas que tiveram doenças gravíssimas, e a gente levava um flautista para tocar, exatamente. Excelente isso. Então, isso que eu queria fazer muito com música no museu, mas depende de recursos, quer dizer, uma coisa que não pode... Eu não posso sacrificar as pessoas de entrarem numa aventura. Fica a dica aqui para os patrocinadores, para que busquem projetos como esse, porque vão atrelar a sua marca a algo extremamente positivo, que é plantar e fazer o bem às pessoas. A gente está falando do poder da música, não apenas como recreação, mas também como saúde. Então, coloque sua marca em um projeto desse, porque você vai fazer com que a sua marca seja ligada totalmente a algo do bem, a algo positivo e que faz bem para a sociedade. Porque justamente o que a gente está precisando é o que o Sérgio disse, a gente trocar o fuzil pelo violino. A partir do momento em que a gente realmente se conscientizar que é através da cultura que a gente vai construir uma sociedade sadia, a gente vai virar essa chave e a gente vai ter justiça social e um desenvolvimento econômico realmente perene, porque ele vai ser nato do desenvolvimento social perene. Não é isso, Sérgio? Eu coloco Música no Museu à disposição para a gente ampliar esse esforço que a gente está fazendo. Porque acho que é importante a gente, sem cada um contribuir. Eu acho que é muito mais de... eu estou dizendo, eu tenho 80 anos e estou inteiraço, graças a Deus. Sim. E eu faço para mim, me dá prazer. Mas qual é a fórmula que você tem? Eu tenho algumas formas. Eu faço ginástica, eu caminho na praia todo dia, 30 anos. Mas o Música no Museu me ocupa de uma forma que eu não tenho drama. Eu tenho a cabeça toda voltada para o dia de amanhã. O dia de amanhã, hoje acabou o concerto, eu já estou pensando o que vai acontecer amanhã, com as providências e para que tudo dar certo. Então tem tudo isso que faz com que a gente... O Música no Museu acaba sendo um jornal. Termina um dia, você tem que no dia seguinte entregar outro jornal, entregar outro. Então a Música no Museu é assim com os concertos. E é uma aflição muito grande. Não havia atraso, a gente é pontual, a gente nunca cancelou um concerto. Mesmo quando teve greve, a gente arranjava um lugar. Fizemos concertos no Clube Naval, no Rio Branco, na época da greve da cultura. E conseguimos alternativas para conduzir o público, sabendo que o Música no Museu não falha. Quer dizer, então, isso é o meu orgulho de 28 anos sem falhas. Maravilha. Então, e muito, você falou em muito importante, Música no Museu e a música, muito importante foi a sua vinda aqui no programa. Quero te agradecer uma vez mais. Só quero te agradecer. Foi um prazer te receber aqui. Também um prazer muito grande. Desejo muita sorte a você sempre, recomendações da sua senhora. Tá. Um abraço para ela e muita sorte para você, para a sua equipe do Música no Museu, e conte sempre com o nosso programa para que a gente divulgue a agenda também do Rio Harp Festival. Começa dia 1º de julho, vai ser inicialmente na igreja, meio-dia e meia, na Igreja Nacional do Bom Sucesso. Já tomem nota aí, pessoal. E depois, às 18 horas, no Sesc Flamengo. Maravilha. Então, com a arpista da França, vai ter na Igreja de Bom Sucesso, vai ser a Camerata do Herê, que é da Maré, junto com uma arpista da França. E à noite vai ser o Les Alizés, que é um trabalho também, são os franceses, aí todos juntos. Então vai ser a arpista e a orquestra, depois o conjunto todo da França. Maravilha. Em primeira mão, você está sabendo, você que acompanha aqui o Momento Clássico na Rádio Tropical Web Brasil, sobre Música no Museu e o Rio Harp Festival. Sérgio, até breve. Até breve. Então. Muita sorte lá para você. Tá. Conte sempre com a gente, tá ok? Muito obrigado pela oportunidade de falar com seus ouvintes aí. Espero que a gente possa entrar na sua agenda aí constantemente. Maravilha. Estamos sempre à disposição.
E você que ficou conosco até agora, eu agradeço do fundo do coração. Já renovo o convite para a próxima terça-feira, a partir das 19 horas, aqui no www.radiotropicalwebbrasil.com.br. E a saideira hoje, Cláudia, é o seguinte: Ângela Gheorghe e Plácido Domingo, no duo da zarzuela El Gato Montés, gravação ao vivo de 1994. Tchau, pessoal, até a semana que vem com mais um Momento Clássico aqui na Rádio Tropical Web Brasil. Tchau, tchau, gente. Você acaba de ouvir pela Rádio Tropical Web Brasil Momento Clássico com Eric Herreiro. Todas as terças, das 19 às 20 horas. Até a próxima.